Boa noite. O relato que vou contar aqui aconteceu com um amigo meu, o Sr. Gilson, no garimpo, no ano de 93. Hoje, esse amigo já é falecido e contarei como se fosse ele contando para todos entender melhor. Estávamos acampando em um local estratégico da floresta amazônica. Eu e dois amigos fazíamos assim. Dois trabalhavam e um ficava no barraco, cuidando da comida e dos afazeres. E o lugar era de difícil acesso, era mata fechada. Geralmente dormíamos cedo, pois não tinha nada para fazer. Mas, uma vez, em uma noite, estávamos sentados do lado de fora do barraco, tomando uma pinga e comendo peixe assado. Era cedo, por volta das 10 horas da noite. Estávamos ali conversando de boa, quando de repente uma sombra grande passou voando e ficamos atentos, pois o que poderia ser aquilo? Passou muito rápido e não deu para definir o que seria. O certo era que era algo bem grande. Então, um amigo chamado José entrou rapidamente no barraco e pegou uma arma que era uma 12 de 2 canos e falou assim: "Rapaz, eu não vou ficar aqui fora à toa não. Isso aí eu já até sei o que é." E no momento que ele estava falando, aquilo que passou voando deu um assovio ensurdecedor e depois um grito muito esquisito. Tinha uma pequena fogueira e estávamos sentados em um banco de madeira improvisado e tínhamos feito uma clareira ao redor do barraco para melhorar a visão. Perguntamos ao José que criatura seria essa e ele disse: "Isso aí é uma matinta pereira, uma criatura demoníaca, e dizem que são pessoas que viram através de pacto ou por meio do livro de São Cipriano." Ficamos em alerta, pois a criatura estava rodeando o barraco e se movimentava muito rápido. Em um momento, estava na copa das árvores e em seguida no chão, em meio à vegetação. Estávamos apavorados, pois não sabíamos a intenção da criatura, mas, com certeza, não era coisa boa. Infelizmente, só tínhamos uma arma, e eu e outro amigo, chamado Riba, pegamos um facão, pois é melhor um facão do que nada nas mãos. Aquela situação durou por uma meia hora, mais ou menos, até que em um determinado momento a criatura resolveu dar as caras. A uns 20 metros de distância, vimos sair da mata uma figura estranha que parecia uma velha e tinha asas e cabelos desgrenhados, olhos pretos como a noite, e seus pés eram como de uma águia e fedia como um morcego. O José, que estava com a arma, disse assim: "Vai de reto, Satanás. Aqui não tem nada para ti não. Mas se você der mais um passo em nossa direção, eu vou meter fogo em você." Eu confesso a vocês que nunca imaginei que tal criatura existisse, pois aquilo parecia um demônio ou o próprio diabo. A criatura falava algo que não dava para entender, e mesmo nós tendo uma arma de grosso calibre e sendo 3 homens, estávamos com muito medo, pois não sabíamos a capacidade da criatura. Em seguida, a criatura deu alguns passos em nossa direção, e José deu um tiro certeiro que pegou na barriga da matinta. O tiro ecoou na floresta, que os pássaros que estavam dormindo voaram. A matinta soltou um grito muito esquisito, mas continuou de pé. Ficou meio que cambaleando, mas ficou de pé, por incrível que pareça. O pânico era tão grande que sequer tínhamos forças de levantar os pés do chão. Era algo que só quem passou sabe explicar. Ficamos olhando um para o outro, sem acreditar em tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Pois bem, a matinta estava ali na nossa frente, e ferida, mas de pé,
e teríamos que fazer mais alguma coisa para evitar uma segunda investida da criatura. O Riba, que era o mais corajoso, pegou um baicon, aqueles de matar mosquito, e com um isqueiro produziu uma chama de fogo e chegou próximo à criatura que estava debilitada e atirou fogo em seus cabelos. E parece que ela sentiu mais do que o tiro, pois aquilo saiu pulando no meio das árvores, dando gritos e quebrando galhos. Com certeza o fogo incomodou muito. E aqueles gritos foram ficando distantes, até que sumiu no meio da floresta. Mas, mesmo assim, passamos a noite acordado e alerta, pois ficamos com muito medo da Matinta voltar para se vingar. No outro dia cedo, vimos que, ao invés de sangue, a criatura soltou uma gosma preta fedida, algo insuportável. Desmontamos o acampamento e fomos garimpar em outra região, pois ali, a qualquer momento, a Matinta poderia retornar. Esse foi o relato. Obrigado e uma boa noite. Olá, sou Dani, moro em São Benedito, Ceará. Nesse relato, quero contar o que me aconteceu nas minhas férias no sítio, em Ibiapina, Ceará, durante minha viagem de férias na casa de minha mãe. Na época, eu tinha 13 anos. Hoje estou com 23. Estava uma noite linda e clara, nada de anormal. Eu e meu irmão fomos à casa de um amigo, Pedro, que, por sinal, ficava em um sítio tranquilo. Caiu a noite e resolvemos sair para dar umas voltas, conhecer o local. A casa de Pedro era um pouco distante. Estávamos curtindo bastante aquela noite. Houve uma festa lá perto. Fui até uma venda para comprar vinho. Porém, era um pouco longe. Era mais ou menos umas 10 horas da noite. Estava tudo tranquilo até aquele momento. Porém, o que ouvi logo depois, jamais esqueço. Passei por uma ponte e ouvi uns barulhos estranhos, vindo de uma mata. Fiquei curioso, porém com muito medo. Não conhecia bem o local. Resolvi dar uma olhada, me armei de toda a coragem que não tinha e fui até uma moita para averiguar o que era aquilo. Eu vi uma criatura horrorosa. Feia, grotesca, magra, alta, olhos grandes e fedia bastante. Temendo que aquela criatura me visse, voltei correndo para trás. Estava a uns 2 quilômetros de distância da festa. Então olhei para trás e estava com muito medo, mas tive que fugir, pois iria acontecer algo pior. Mas graças a Deus, cheguei em paz. Meu irmão perguntou o que eu tinha visto, por que eu estava naquela situação, ofegante e nervoso. Falei que ele não acreditaria em mim. Na manhã seguinte, perguntei a Pedro se ele tinha avistado aquela coisa. Ele disse que sim, mas preferiu não tocar nesse assunto, porque lhe causava um medo muito grande, um calafrio, receio por ter presenciado esse fato. Depois daquele momento, nunca mais fui àquele lugar, mas, anos depois, Pedro me convidou novamente a lhe visitar. Contei tudo o que vi e então não aceitei o convite. Depois daquele dia, fiquei com muito trauma de sítio. Nunca devemos duvidar de certas coisas, ainda mais quando se trata do sobrenatural. Esse é o meu relato. Muito obrigado e uma boa noite.